Olá, seres iluminados! Esse vídeo é para mim contar um pouquinho da minha experiência com a ressonância harmônica, o que me levou a fazer a ressonância harmônica, o que mudou nesses 90 dias, né, da ressonância harmônica, quais os objetivos, se eu alcancei os objetivos, né, que eu coloquei em meus pedidos. E se você tem curiosidade, quer saber, quer aprender, ou até mesmo se você está pensando em fazer seu pedido, eu espero que você ouça esse vídeo até o final, ok? Bom, eu sou Thaís Ende, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, aperta o sininho. Não esquece de deixar seu like, porque assim mais pessoas verão esse vídeo. Compartilha com outras pessoas que às vezes você conhece, que está aprendendo, tá assistindo o canal do professor Hélio Couto, super recomendo. Só de assistir os vídeos, com certeza você já terá grandes saltos evolutivos, grandes transformações. A ressonância, ela só acelera um pouco isso, ok? Então vamos lá? Primeiramente, eu decidi fazer ressonância harmônica porque já tem mais de 10 anos que eu venho estudando o desenvolvimento pessoal e a espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade, se você está acompanhando o meu canal, você já viu que eu coloquei vídeos que praticamente toda a minha vida é só espiritualidade. Desde criança eu tenho experiências e situações que sempre me levaram a buscar esse caminho. Eu sou uma buscadora de nascença. Então, logo, a ressonância harmônica, ela me ajudou porque com tudo que eu vinha estudando sobre física quântica, mecânica quântica, tudo que realmente é espiritualidade, eu vinha buscando ter grandes saltos evolutivos. E apesar de adquirir grandes conhecimentos e entendimento, ter clareza de muita coisa, eu não conseguia dar aquela virada de chave, eu não conseguia ter aqueles saltos evolutivos. Apesar de ter aquele entendimento, eu não conseguia sair do lugar. Era como se eu ficasse patinando. Sentia como se eu estivesse nadando contra a correnteza. Então eu vi na ressonância harmônica uma possibilidade de dar esse salto que eu não vinha conseguindo dar, né? De passar essa dificuldade a qual eu não conseguia. E o fato de... É bom e é importante que você vá lá no canal do professor Hélio Couto, no site dele, assista as palestras dele, porque ele explica tudo, ele explica sobre espiritualidade, ele explica sobre a ressonância harmônica. É importante que você assista pelo menos os 20 primeiros vídeos dele, mas continue assistindo mesmo depois que você conseguir a ressonância harmônica, porque ele tem informações muito importantes. Eu continuo assistindo, são mais de 150 vídeos só na primeira palestra, o Caminhos da Palestra 1, depois tem mais uns 80 vídeos lá e eu quero assistir todos. Como eu tenho materiais complementares, outros livros, outros conteúdos que eu estudo, então eu não consegui ainda terminar nesses 3 meses. Mas sim, eu continuo assistindo os vídeos dele, eu continuo estudando o material dele todinho, até porque a consciência dele foi uma das que eu pedi. Uma das coisas que eu observei com a ressonância harmônica é sincronicidades, como que as coisas parece que abrem, sabe? As portas parece que se abrem. Você quer algo, não é que você vai fazer assim e vai acontecer, mas vem situações, oportunidades, pessoas, vídeos, vem tudo que você precisa para dar esse salto, para seguir o fluxo do universo, certo? Coisa que eu não conseguia antes. Eu percebi que eu tenho mais facilidade. Sim, mais facilidade de materialização das coisas. Já aconteceu várias vezes de eu pensar algo, ou que eu quero comer, ou o que eu quero fazer, ou eu pensar em alguém e essa pessoa me ligar. Várias coisas desse tipo. No financeiro eu ainda tô tendo dificuldades, mas sim, já reconheci que são crenças limitantes minhas. Como diz o próprio professor, é como se eu pisasse no freio. Quando se trata de dinheiro eu ainda tenho alguns bloqueios. Mas também percebi que por ter esses bloqueios, apareceram ressonantes que indicaram livros, mini cursos, várias coisas assim que também me ajudaram a dar os passos seguintes, porque eu não conseguia muitas vezes sair do planejamento.
E eu já consegui dar os passos de sair do planejamento. Os resultados ainda estão vindo lento, mas eu sinto que é bloqueios meus. O que eu pedi na minha primeira ressonância? Quem assistiu o meu vídeo anterior, que eu falava das minhas experiências, eu disse que eu pedi desbloqueio total de todas as áreas da minha vida, sem limites, e limpeza das crenças limitantes. Pedi a sabedoria e o conhecimento do universo. Pedi várias consciências, entre elas estão a do professor Hélio Couto, e se eu não estou equivocada, do Neville Goddard. Tinha que olhar lá antes, mas como eu formatei meu computador, eu perdi muitos arquivos também. Então, o que eu percebi? Que a ressonância, ela faz com que você tenha mais clareza. Por exemplo, ao ouvir o Neville, eu lembrei, realmente, eu pedia do Neville. Ao ouvir o Neville, os vídeos dele, ou até mesmo ler conteúdos dele, eu percebi assim que é como se eu não é como se eu estivesse lendo o conteúdo de outra pessoa, mas é como se eu estivesse lendo um conteúdo meu mesmo. É a mesma experiência que eu tenho ao consumir os conteúdos do professor Hélio Couto. Quando eu estou assistindo ao canal dele, assistindo as palestras dele, lendo os livros dele, aí eu percebo assim que eu tenho aquela clareza como se não fosse o professor falando, mas fosse eu falando para mim mesma. Passei por grandes catarses nos primeiros 30 dias, tá? Não vou mentir para vocês. A limpeza dos primeiros 30 dias assim não é fácil. Só que o que você precisa entender? Para o novo chegar, o velho tem que sair. Então é dolorosa, sim. No segundo mês, eu ainda passei por catarses. Eu senti assim que já foi mais branda, mais leve, sabe? Não foi aquela coisa assim, parece que eu tava levando a surra, não. Na primeira eu tive gripe, tive covid, várias coisas aconteceram, tive problemas de febre, fortes dores de cabeça e eu ainda tenho às vezes. Eu percebo que quando eu dou uma virada de chave, a minha cabeça parece que vai explodir. Isso eu ainda tenho. Então eu acredito que eu ainda estou virando algumas chaves na evolução. O que mais que eu percebi? Gente, foram muitas coisas, sabe? Muitas mudanças. Eu tive a experiência de ter 2 sonhos onde eu era tudo com todos, com o universo inteiro, com toda a existência, com outras galáxias, com outros seres dimensionais de outras dimensões, de infinitas existências, sabe? Não é uma coisa que dá para explicar. Você precisa vivenciar. Então, por exemplo, nos meus 2 sonhos, quem me conhece já viu eu falando que 90% dos meus sonhos são conscientes. E não, para mim, quase não existe aquela ideia de eu dormi e sonhei, eu sonhei ou eu não sei o que eu sonhei. Isso é praticamente zero para mim. Desde criança eu tenho sonhos chamados conscientes. O que são sonhos conscientes? Você sabe que você tá dormindo. O seu espírito sabe que o seu corpo, que tipo assim, que você tá desligado naquele momento ali, né? E ele tá vivenciando no plano espiritual. Então, pra mim sempre foi assim, nunca houve aquela ideia assim de eu não sei onde eu tô, ou eu, nossa, será que foi um sonho? Não, eu já no meu sonho, 90% das vezes, eu mesmo digo assim, a hora que eu acordar, eu vou anotar isso, eu vou gravar um áudio. Então, assim, isso sempre foi assim pra mim, sabe? Sempre foi assim, eu tô dormindo e eu falo pra mim mesma, eu já mando o recado pra mim mesma, olha, a hora que eu acordar, eu vou gravar isso, eu vou escrever no caderno, sempre teve isso comigo, nas minhas experiências. Ampliou, que nem o professor mesmo fala, assim, a ressonância faz com que tudo que você tem, todo talento, se você já tem uma forte tendência espiritual que nem eu tenho, bem provável que isso vai ampliar. É normal você ter aquela sutilidade ainda maior. Pra mim tá sendo normal. Então eu tive essas 2 experiências, esses 2 sonhos, aonde eu era uma com tudo no universo, igual o professor diz, uma onda só. No fato de ser uma onda só, nessa vivência do sonho, eu via como se tudo se desmaterializasse, mas não uma destruição. Eu via tudo como ondas infinitas. E ao mesmo tempo eu era, por exemplo, as pirâmides de Gizé, eu era o relógio Big Bang lá, né, da Inglaterra,
Eu era a Torre Eiffel, eu era tudo. Eu era tudo com todos. Eu era os objetos, eu era os seres vivos, seres humanos, plantas, a terra, a água, os animais, os seres que vivem nas profundezas do oceano e do mar. Eu era os seres que também vivem na terra, os que se rastejam, os que voam. Eu era a camada de ozônio, de repente eu já era o universo, as galáxias, eu era tudo. E com os seres espirituais de outras dimensões, elevados e não elevados também. Sim, eu era tudo, tudo. E foi uma experiência assim maravilhosa, que eu falei pro universo, eu quero repetir com certeza. Então eu tive 2 sonhos e um dia, tem uns 15 dias mais ou menos, 15, 20 dias isso, eu tava tomando banho e eu lembro que eu precisava de uma solução para um problema. E uma voz disse assim, medita. Aí eu falei assim, quer saber? Vou meditar mesmo. Aí eu fui tomar um banho, aí quando eu sentei embaixo do chuveiro, a água correndo, de repente, o barulho da água parece que tava assim em câmera lenta, tudo parece que eu ouvia assim como se tivesse diminuído a velocidade, né? Comecei a ver algo que eu já vi tantas pessoas relatarem, mas eu ainda não havia tido essa experiência acordada. E o engraçado é porque eu lembro que nos 2 sonhos eu falei assim, nossa, eu queria ter essa experiência acordada. Eu disse isso. E eu tive uma vez. Aí eu tive a experiência de, assim, tipo, eu tava meditando e a voz do meu eu superior disse, abra os olhos, fique com os olhos abertos. E quando eu tava com os olhos abertos, eu comecei a ver as gotas da água do chuveiro cair. Eu não via aquele monte de água caindo. Eu via uma gota, igual a gente vê em filme, câmera lenta. Eu via exatamente daquela maneira. Como se tudo tivesse desacelerado. Gente, eu lembro que naquele dia eu tive a sensação de ficar embaixo do chuveiro uns 40 minutos. Quando eu saí, eu tinha ficado 15 minutos. Acho que nem isso, se eu não me engano, que ainda o meu filho, eu lembro que meu filho comentou assim, nossa, mas tomou um banho tão rápido hoje. Então assim, pra mim que eu tinha ficado lá, ó, um tempão, e eu tive essa sensação de que tudo desacelerou. Aí de repente eu olho, não tem parede, não tem chão, não tem... Tudo começou a se desmaterializar igual no meu sonho. Ele é assim... Visual é como se fosse tudo virando areia, mas não era areia, sabe? Ele começou a se desfazer o material e virar tudo onda. Aí eu olhava, não tinha parede, não tinha... Era tudo vibrações, exatamente, tudo vibrações. E aí eu colocava a mão, eu também não via a minha mão. Eu olhava assim, não tinha mão também, tinha ondas, sabe? Vibração. Mas eu sabia porque eu sentia. Eu ponhava a mão na outra, assim, eu sentia a mão, mas eu olhava, eu não via a mão. Eu via tudo desmaterializado, sabe? Tudo... parece loucura falando, mas eu já vi outras pessoas relatando que tiveram essa experiência e eu ficava imaginando quando que vai ser a minha vez, né? Pois é, a minha vez chegou, eu tive essa experiência. Não me desesperei, por quê? Porque eu já estava preparada, né, gente? Mais de 10 anos estudando, os conteúdos do professor, vendo e revendo as palestras. Tem aquela que eu até compartilhei aqui no canal, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. O experimento da dupla fenda. Tem aquela do professor visitando a Planolândia, que é a ideia de... Quando você para e se coloca naquela ideia da Planolândia, o que acontece? Imagina que nós estamos na 3ª dimensão, vivendo essa experiência. Só que isso aqui não é uma realidade, isso aqui é uma ilusão, isso aqui é uma experiência, isso aqui é temporário. E faz parte, sim, do nosso momento evolutivo. Só que aí a espiritualidade é muito maior, que é a experiência que eu tô falando, que eu tive de ser vibração, de ser onda com o todo. Isso é incrível, isso é sensacional, né?
Então, aí você tem aquela experiência de ser maior, de ser tudo. O que que acontece? Imagina que a Planolândia, na verdade, é a terceira dimensão e você ouve as outras dimensões, ouve seres de outras dimensões. É óbvio que vai chegar até você seres mais evoluídos ou involuídos, seres de luz ou de treva, vai depender da sua vibração, das suas crenças, do que você está fazendo, do que você está buscando. Tudo depende de você. Quanto mais você procura trabalhar as suas sombras, iluminar o seu caminho, mais seres de luz vão chegar até você. Agora, se você ficar resistindo, você vai abrir a possibilidade dos seres trevosos, né? Que a gente conhece como seres trevosos, que eles também fazem parte de nós. Quando você não se permite evoluir, você pisa no freio, você não quer dar saltos, como diz o professor Hélio Couto, ir para o próximo nível, né? Então, quando você faz isso, você permite que esses seres não evoluídos, esses seres trevosos, muitas vezes você dá permissão para que eles entrem na sua vida, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o objetivo da vida é a evolução. O universo está em constante expansão, então não existe eu ficar estável. Uma coisa que eu lembro que eu falei pro meu ex estabilidade é diferente de equilíbrio. Estável é algo que não se mexe, que não se move, que tá parado. Se você fica assim, o universo te cutuca. Aí vem um monte de problemas, fim de relacionamento, trabalho que não dá certo, por quê? Porque você não quer evoluir, você não quer ir pro próximo nível, você quer ficar parado. Mas o universo não tá parado, o universo tá se expandindo. Então, quem te diz que você pode ficar parado? Não, você tem que ir pro próximo nível, você precisa ir pro próximo nível. Então, começa os problemas para que você se mexa e prossiga. Equilíbrio é você ir com o fluxo do universo. Olha só a diferença de estabilidade. Eu tô estável. Eu estou estável, não estou equilibrado. Para mim estar equilibrado, para minha balança estar equilibrada, eu tenho que fluir com o universo. Então, o fluir é você evoluir. Você precisa ir com o fluxo do universo, porque senão você está atrapalhando o fluxo. É a mesma coisa, um rio que está correndo, você bota uma pedra lá. Se você botou uma pedra lá, você atrapalhou o fluxo. Ele tem que dar a volta, em vez dele estar indo certo ali, ele tem que... Então, entenda que estabilidade é muito diferente de equilíbrio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa que eu percebi é isso, é o fluxo do universo, a facilidade com que os problemas se desenrolam. Ao mesmo tempo que eles vêm, eles vão se desenrolando, eles vão, sabe, as coisas vão acontecendo. As pessoas que precisam estar na minha vida em determinados momentos para que certas coisas aconteçam, elas aparecem, tá? Então eu fiz amizade com pessoas que eu vou falar pra vocês nos últimos meses que eu nem sei como. Eu lembro que eu tava conversando com uma amiga que eu fiz recentemente. Eu falei assim, eu nem sei como que eu te conheci. Ela falou também, não lembro. E foi uma coisa assim, muito do universo. Aconteceu, a gente se encontrou, começou a conversar e viramos amigas. E começamos a fazer alguns negócios de trabalho junto. E tá dando certo, sabe? Tá indo devagar? Tá, mas tem a resistência dela, tem a minha principalmente, né? Porque eu ainda tô entrando no fluxo. Então, assim, mas tá dando certo. E a mesma coisa pra tudo. Eu percebo que o meu medo, as minhas crenças ainda me impedem de dar maiores saltos, de chegar onde eu quero chegar. O que mais que eu percebi? Os julgamentos cada vez diminuem mais. O julgamento, gente, não é assim, por exemplo, eu achava que julgamento era preconceito, essas coisas. Mas existem pequenos julgamentos que a gente faz todo dia baseados nos nossos dogmas, não só dogmas religiosos, no que a gente aprendeu da sociedade. A gente aprendeu que a vida existe o certo e o errado, o politicamente correto. A gente aprendeu tanta coisa assim que a nossa mente ela tá poluída com essas coisas. Então, por exemplo, se alguém se comporta diferente do que eu aprendi com a minha família, com a minha religião, com o meu entorno social, automaticamente a minha mente julga.
Por exemplo, uma pessoa que ela vive na periferia, ela tem um comportamento completamente diferente, um instinto de sobrevivência completamente diferente do meu. Eu não sou rica, mas eu sempre morei no centro, em bairros, não em bairros ricos, né, mas em bairros diferentes, né, da periferia. Então eu sempre tive aquele entorno, no meu entorno sempre teve os trabalhadores normais, né? Mas aquelas pessoas que trabalham dia e noite para conseguir seu sustento, entende? Então, assim, quando eu ouço, por exemplo, as pessoas falarem assim: ai, quem quer ficar rico, acorda cedo. Sério que você pensa isso? Eu vi muitos, não foi um, não, foram vários à minha volta, acordando 5 horas da manhã para ir trabalhar todo dia. E anos, e pessoas que ainda pagam aluguel até hoje. Aí você vem me falar que é isso que enriquece? Ah, não, trabalha duro, trabalha. Também não é. Sinto muito te decepcionar. É óbvio que o trabalho é importante, mas você tem que saber o caminho, o seu caminho, você tem que saber o propósito da sua vida, o que você veio fazer aqui, porque é isso que vai te prosperar. E outra, quando você encontrar o seu propósito, você não vai nem ver a hora passar. Falo de experiência, porque tem dia que eu tô ali trabalhando em cima do meu livro, trabalhando em cima das coisas que eu gosto, que, cara, de repente meia-noite eu nem vi. Eu só percebo assim porque meus olhos já não querem nem ficar abertos, já tá, tipo, eu tô brigando com o sono. Aí eu falo, opa, por que eu tô com tanto sono? Aí eu olho no relógio e falo, opa, hora de dormir, descansar agora. Mas se não, vai embora. E isso acontece muito. Então, assim, é você perceber a hora que você realmente tá no fluxo, porque a hora que você tá no fluxo, você vai dormir? Vai, porque esse corpo físico precisa desse momento de sono. Apesar de nós sermos, em essência, espirituais, o nosso corpo físico não é espiritual. Ele é material aqui, ele foi materializado aqui. Ele é tipo assim, o que acontece? O professor explicando o experimento da dupla fenda. A dupla fenda nada mais é que ela explica que a partícula, ela é onda e partícula ao mesmo tempo. Eu sou uma partícula física, mas ao mesmo tempo eu sou uma onda porque eu sou espírito. Entende? Só que para que eu vá além da matéria, eu preciso entender essa totalidade, porque, gente, é uma experiência que você precisa viver. Recomendo que façam a ressonância harmônica. Vou colocar aqui em algum lugar o site do professor para vocês ir lá. Vai lá, se inscreve, assiste as palestras do professor. Quando você tiver um entendimento do que significa ressonância, pede a ressonância. Eu pedi já logo de cara ali, eu assisti 19 vídeos em uma semana, não recomendo, tá? Eu realmente fui ali com tudo, mas eu já estou estudando há mais de 10 anos a espiritualidade. Venho me aprofundando no conteúdo há mais de 10 anos. Então eu fiz algo assim que eu não recomendo, porque se você não estiver preparado, não vai ser bom pra você, entende? Ah, eu quero fazer de qualquer jeito. Ok, mas se prepara então, porque eu tive catarse terrível de fazer isso. A minha cabeça parecia que ia explodir, eu fiquei 24 horas com uma terrível enxaqueca. Pra quem é muito materialista, isso aí é um problema humano. Não, cara, é porque o meu espiritual se expandiu e esse corpo não aguenta. Esse corpo aqui, ele não aguenta expandir de uma vez. Ele tem que ir expandindo aos poucos. Conforme você vai expandindo, cada célula do seu corpo vai ficando preparado para receber o próximo. Mas você precisa respeitar o tempo do seu corpo também, porque é uma transformação total. Como diz os estudos, dentro de 90 dias, praticamente 90% de toda a célula do nosso corpo está transformada. Então, assim, é gradativo, sabe? Vai devagar.
Segue o fluxo, um dia após o outro. Não precisa sair correndo. Nós não estamos aqui numa corrida contra o tempo, numa corrida um com o outro, até porque a hora que você entender o tempo, você vai ter aquela sensação de que parece que o tempo parou. Parece que o tempo não tá correndo mais contra você, muito pelo contrário, parece que ele tá a seu favor. E você vai entender que tudo tá interligado, passado, presente, futuro, tá tudo interligado. Respeite o seu tempo, entenda que é melhor você ir devagar e sempre, ter a constância de ir um dia depois do outro, ao invés de assistir todos os vídeos de uma vez igual eu fiz, fui assistindo tudo uma vez, assiste 3 por semana. Tira, tipo, segunda, quarta e sexta, eu vou assistir os vídeos do professor Hélio, entende? Chega lá, eu tô cansado, não sei o quê. Cara, se você for... Você não vai parar lá pra assistir uma novela, pra assistir bobagem? Coloca o vídeo do professor. Deixa rodando o vídeo do professor. Mas eu tô cansado, não tô entendendo nada. Confia, porque o que o professor faz vai muito além do físico, que é a mesma coisa da ressonância, cara. A ressonância, ela não é física. As pessoas ficam tentando explicar fisicamente, ela não é física, ela é espiritual. Ela não vai atingir o seu físico, ela vai atingir o seu espiritual. Aí sim, através de você receber a onda espiritualmente, que vai devagar trabalhando o seu físico. Por isso que tem as catarses, por isso que tem tudo isso, sabe? Conforme você vai recebendo a onda, aquilo vai limpando cada célula do seu corpo. Uma coisa que eu falei pra minha amiga, acho que foi ontem, se eu não estou enganada. Eu disse pra ela o seguinte: eu não sou a pessoa que eu era há 90 dias atrás. Porque eu fui colocada diante de situações e de escolhas que eu tive que fazer que há 90 dias atrás eu diria não, sem sombra de dúvida. Eu ia dizer jamais que eu vou fazer isso. Eu ia abrir mão de uma grande oportunidade que está se apresentando para mim, porque eu tinha crenças, eu tinha bloqueios que não me permitiriam ir em frente. E aí, de uns dias para cá, se apresentou uma oportunidade que sim, no começo eu fiquei com muito medo. E eu só ouvi assim: confia, nós estamos trabalhando, é nós que estamos colocando no seu caminho, é nós que estamos abrindo a porta para você. E eu ficava assim: mas será? Aí, cada vez que eu confiava, o universo mostrava pra mim. Aí eu ficava toda alegre, toda feliz. O medo vinha de novo. Eu tinha que enfrentar esse medo. Até que chegou um momento que eu falei: ok, universo, seja feita a tua vontade e não a minha. Igual o professor Hélio Couto fala nos vídeos dele. Ele fala assim: qual a dificuldade de orar o Pai Nosso? De dizer seja feita a sua vontade? Qual é a dificuldade? Por quê? Porque a gente não confia, a gente, será que ele vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero? Será que eu vou ter aquele relacionamento dos sonhos? Será que eu vou ter aquele trabalho dos sonhos? Será que eu vou alcançar aqueles objetivos que eu quero? Vou chegar onde eu quero? Entende? A gente tem essas limitações através do ego. O ego continua tentando me sabotar, eu ainda, eu levo muito tempo para chegar à iluminação. Quanto mais eu recebo onda, mais assim eu vou me soltando, deixando fluir. Ainda tenho insônia às vezes? Ainda tenho. E quando começa, o que eu vou fazer? Eu vou meditar, eu vou orar, sabe? E o que eu ouço? Confia, a gente tá trabalhando. Porque toda vez que acontece uma crise de ansiedade, quem tem ansiedade sabe do que eu tô falando, que eu começo a ter insônia, a não conseguir dormir, sabe? Vira de um lado, vira do outro e os pensamentos começam a borbulhar. Aí é porque eu estou tentando controlar os acontecimentos. É porque o meu ego quer que as coisas aconteçam de um jeito e tá acontecendo completamente diferente. É o universo me ensinando a confiar completamente no todo. Eu não quero ter essa experiência de unicidade. Como que eu vou ter experiência de unicidade se eu não confiar completamente no todo? Não tem como. Então, aí eu tô passando toda essa experiência. Então, assim, mudou tudo. Como tem algumas perguntas que ele faz antes da gente pedir a segunda onda. Então, por exemplo, quando ele pergunta assim:
Mudou a sua visão de mundo? Completamente. Mudou. Eu vejo as coisas de outra forma, eu não sei explicar, gente. É só vivenciando. Não tem como eu dizer pra vocês. Como diz Greg Braden, por mais que eu coloque em palavras, por mais que eu coloque em livros, só você tendo a experiência para você saber o que é. Eu posso te mostrar o caminho, eu posso te dizer o que eu estou vivendo. Mas para você viver, você tem que se permitir. Você tem que vencer as suas limitações. E sim, gente, a ressonância é uma ferramenta que te leva a grandes saltos evolutivos. Eu tive grandes saltos, clarezas, sabe? Em momentos que eu comecei a querer ficar desesperada, aí vinha aquela intuição mais forte, porque eu sempre fui muito intuitiva, mas eu percebi que a minha intuição parece que ampliou em 10 vezes a mais, sabe? Eu não sei, realmente eu não sei explicar pra vocês, mas eu ouço, por exemplo, às vezes eu durmo e eu ouço assim, ó, vai lá, olha no seu e-mail amanhã, você vai receber mensagem de fulano. Eu já tinha uma intuição forte, agora tá cada vez mais, a ponto deles me falar até o nome da pessoa que vai me mandar mensagem. E eles falam mesmo. Chega assim, ó, fulano amanhã vai te mandar mensagem. Ó, a sua amiga vai te procurar amanhã. Ah, sabe aquela sua amiga? Pois é, te prepara. Eles falam assim, sabe? Antes eles já vinham falar comigo, mas eu lembro que às vezes eu tentava bloquear essas falas. Aí uma das perguntas é, você tá ajudando? Cara, eu percebo que cada vez mais tem dia que eu passo o dia ajudando as outras pessoas e eu acabo deixando um pouco o meu trabalho. Mas eu tô tentando conciliar os dois. Mas eu vejo que tem dias que tem pessoas que me mandam mensagem desesperada. E aí só que o interessante de você ter uma conexão ainda maior com o todo é que as mensagens vêm automaticamente. Eu não preciso ficar buscando o que eu vou falar pra ela, o que eu vou dizer pra ele, como que eu vou ajudar esse amigo, como que eu vou ajudar essa amiga. Eu não preciso, porque quando eu estou disposta a ser a ferramenta do Pai, a ser a ferramenta do todo, é aquilo que o professor Hélio Couto fala, eu canalizo lá do todo essa energia, ela vem. E é incrível que vem exatamente o que a pessoa precisa. Aí a pessoa fala assim, nossa, parece que você sabia. Já aconteceu, acontecia já, mas assim, eu percebi que aconteceu mais nesses 3 meses. De às vezes eu pensar em alguém, falar algo pra pessoa e depois a pessoa fala assim, nossa, eu ia falar isso com você hoje. Eu tava pensando em mandar mensagem pra você e perguntar exatamente o que você achava disso. Aí eu falava pra pessoa, falando, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Então, assim, gente, a conexão com o todo é maravilhosa. Minha segunda ressonância ainda não chegou. Fiz o pedido da minha segunda ressonância, sim. O que eu pedi na minha segunda ressonância? Bom, eu pedi para continuar os desbloqueios, porque eu percebo que eu ainda tenho desbloqueios, limpeza das crenças limitantes, tudo que eu trago de outras vidas e até da minha infância, sabe? Experiências que criaram crenças limitantes, que criaram bloqueios ou que formaram ideias de como que eu tenho que me relacionar com as pessoas, seja no sentido amizade, família, filhos e até relacionamento romântico, sim. Porque eu não quero que nada disso me impeça de viver a verdadeira felicidade. Jesus prometeu para todos nós uma vida em abundância. Vida em abundância não é só dinheiro, mas dinheiro faz parte também, não ter a falta, né? Mas nem tô falando só nesse sentido abundância, eu tô falando daquela parte onde ele diz que o meu fardo é leve. Então por que eu tenho que viver uma vida penosa se o fardo de Jesus é leve? Entende? Então assim, eu tô na busca de tudo isso. Quanto mais eu venho estudando a espiritualidade, mais próxima de Deus eu sinto, mais leve a minha vida fica, mais em paz eu estou, entende? Então eu pedi para sim continuar os desbloqueios, as limpezas. Que mais que eu pedi?
Pedi sim para continuar recebendo sabedoria e conhecimento do universo, porque eu percebi que na primeira onda vieram livros, vídeos, pessoas que me possibilitaram ter o conhecimento que eu precisava para situações, para momentos que eu realmente precisava, pessoas para que eu fizesse determinados trabalhos que eu precisava fazer, né, para ter as remunerações que eu preciso. Até as pessoas certas apareceram. Então, assim, eu pedi para continuar recebendo sabedoria e conhecimento do universo. Sim, pedi na minha segunda ressonância. Eu pensei, por que eu vou pedir um monte de consciência se eu posso pedir a consciência que é mais importante para mim? Então, eu pedi a consciência de Jesus Cristo, de Enoque e de Salomão. Pedi a consciência, o conhecimento e a sabedoria que eles tinham. Porque a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Salomão, toda a história sabe, não só a Bíblia, que foi o homem mais sábio que já existiu. E Jesus, né, gente? Todo o autoconhecimento se desenrolou em Jesus, né? Muitos não aceitam até hoje, mas ele desenrolou o autoconhecimento. Então, ele fez coisas, ele mostrou como que funciona a mecânica quântica, né? Andar sobre as águas, curar os cegos, fazer paralítico andar. Tudo isso aí é coisas da mecânica quântica. Apesar de muita gente não aceitar, de querer tapar o sol com a peneira, né? Ele mostrou, ele chegou e mostrou, ó, é assim que faz. E o que ele diz? Se você acreditar, fará obras ainda maiores. Então, assim, por que eu ia ficar dando voltas e voltas, pedindo consciência X, Y, Z, se eu posso pedir diretamente a dele, né? Então, eu pedi sim a dele, porque eu quero ter essa experiência com o todo. Pedi o sexto degrau, a fusão com o todo. A fusão com o todo, gente, é igual eu tava explicando ali, que eu tive uma pequena experiência de unicidade. A fusão com o todo é ter essa unicidade com o todo, com Deus, com o universo, né? Porque Deus é tudo que existe. Então eu ter essa sensação, porque o nosso ego, ele muitas vezes ele vive na separação, na divisão. Ele faz de tudo para que a gente se separe do todo. E eu não quero mais essa separação. Tudo bem, eu tenho que viver essa experiência, ok, eu quero viver da melhor forma, eu quero ser feliz. E eu quero proporcionar também esse caminho, essa felicidade para os meus filhos, para os meus familiares da melhor forma possível. Por mais que eu não possa obrigá-los a fazer o mesmo caminho que eu estou fazendo, mas poder mostrar para eles como exemplos e da maneira que muitas vezes está chegando para mim também, né? Poder ensiná-los da melhor forma possível. É isso que eu quero, né? E também poder expandir isso para a humanidade, que na verdade todos nós somos trabalhadores da luz. A gente só precisa ter consciência disso. Então eu pedi, sabe? Eu pedi a fusão com o todo, eu pedi o sexto degrau, porque eu achei que eu já tô pronta. Eu achei que é o meu momento. Eu falei assim, eu não vou ficar dando voltas, pedindo consciência XYZ, fazendo o pedido que nem o professor muitas vezes ele fala lá, né? Você pode pedir o que você quiser. Por que ficar pedindo casa, carro, apartamento e relacionamento? E ele fala assim, se isso é importante pra você, tudo bem. Pede ali na primeira onda, na segunda onda, cada onda leva em torno de 90 dias. Pede ali na primeira, segunda onda, mas por que ficar? Ele falando lá que tem pessoas que ficam 5 anos pedindo. Eu falei, cara, eu não vou ficar dando voltas, pedindo coisas que, sim, são importantes para a minha vivência aqui, mas se eu for direto para a fonte, eu posso materializar isso. Porque imagina só, a fusão com o todo, a consciência de Jesus Cristo, ter toda aquela sabedoria e conhecimento de materializar, que nem ele que multiplicou pães e peixes, que transformou água em vinho, né? Imagina todo esse conhecimento aqui dentro, né? Canalizando diretamente da fonte todo esse conhecimento. Então, por que ficar dando voltas? Não, eu vou direto para a fonte. Esses foram os pedidos. Daqui 90 dias não, que a minha segunda ressonância ainda não chegou.
Depois que chegar a minha ressonância, que eu terminar os 90 dias, aí eu farei o segundo vídeo da minha segunda onda, contando como que foi, o que eu percebi, o que aconteceu. Agora eu quero deixar um conselho para você. Primeiro, sim, se inscreva lá na página do professor Hélio Couto, faz os caminhos das palestras. Ele indica que você faça o caminhos das palestras 1 e o 3. O 1 é 150 vídeos e o 3 é mais ou menos uns 10 vídeos. O 2 ele não exige que você faça. O 2 é 80 e poucos vídeos lá. Ele não exige que você faça. Mas eu pretendo fazer todos eles, tá? Mas aí já é uma particularidade minha. Acredito que a maioria que entra lá vai querer fazer, porque o conteúdo é maravilhoso, é incrível. Só o conteúdo já vai te dar uma expansão de consciência, já vai te levar a outro nível de consciência. Não tem como você assistir os vídeos do professor e não ser transformado. Gente, essa possibilidade não existe, tá? O que vai acontecer no começo é a sua resistência, é o seu ego brigando com o seu espírito. É o seu velho homem brigando para não deixar o seu novo homem nascer, tá? É isso que vai acontecer. Então, sim, você vai ter conhecimentos, insights, você vai ver que você vai ter mais clareza do todo, da vida, de como tudo acontece, como você materializou situações ruins, como você pode mudar essas situações. E, cara, não é focando no passado, não é remoendo, não é guardando mágoa. Tudo isso você vai ter consciência através dos vídeos do professor Hélio Couto. Eu acredito que são conteúdos maravilhosos para o desenvolvimento pessoal. Super recomendo. Deixa fluir, deixa acontecer, vai lá, assiste os vídeos. Quando você chegar ali mais ou menos no 17º, 19º vídeo, manda mensagem no e-mail dele. Eu mandei diretamente para ele. Tem outras pessoas lá também. Você pode mandar para as outras pessoas. Faz assim. Quando você chegar ali no 17º vídeo dele, da palestra, do Caminho das Palestras 1, medita. Respira fundo e pede para o seu eu superior, para quem eu mando esse e-mail. Eu senti de mandar diretamente pro professor. E eu mandei diretamente pro professor. O que eu fiz? Quando eu mandei um e-mail para ele, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: o professor vai receber, vai ver meu e-mail e vai responder em uma semana. Realmente ele respondeu em uma semana, não passou de uma semana. Ele me respondeu. Eu pedi a ressonância, mandei de volta, com menos de 2 dias ele respondeu novamente que já estava preparando a minha ressonância. Em 2 dias depois que ele me respondeu, a minha ressonância chegou, tá? Foi tudo muito rápido, mas porque eu coloquei na minha cabeça que seria rápido. O que acontece? Igual eu tava comentando com uma amiga minha esses dias. Se você quer acessar a consciência do professor Hélio Couto, você precisa intencionar e acreditar. Porque quando você intenciona e acredita, ele recebe a mensagem na hora, no ato. Ele é canalizador. Então você pensou e acreditou, ele recebeu. Opa, essa pessoa está esperando a minha mensagem. Então eu nunca tive aquela demora de espera. Por exemplo, deu os meus 90 dias, dia 12. Dia 13 eu mandei um e-mail para ele, porque eu não recebia, eu não sabia como funciona. Eu peguei e mandei um e-mail para ele, disse: olha, deu os meus 90 dias, eu não sei como que funciona o procedimento para pedir a próxima ressonância, mas eu quero continuar, porque eu tô tendo saltos evolutivos e eu quero continuar com a ressonância. Ele me respondeu no outro dia 14. Quando foi a noite do dia 13, porque eu fiquei um pouco ansiosa. Quando foi na noite do dia 13, o meu eu superior falou assim: amanhã você observa o seu e-mail, porque o professor Hélio vai responder o seu e-mail. Ele vai responder o seu e-mail. Quando eu fui lá, no outro dia, realmente ele havia me respondido. E o engraçado é que no outro dia, o meu eu superior reforçou: daqui a alguns minutos você vai receber o e-mail do professor Hélio. Foi assim. Aí eu falei assim: daqui a alguns minutos? Acho que deu uns 20 minutos depois chegou o e-mail.
Falei, gente, não é que o negócio tá ficando cada dia mais potente? A minha centelha fala e assim, e ele fala de outras pessoas também. Minha centelha já pega e já fala assim, ó, a tua amiga, fala até o nome. Tua amiga X lá vai te mandar mensagem. Ó, o fulano lá vai te mandar mensagem. Gente, é assim, ó, na hora. Falou ali, eu posso esperar, porque ele dá até o tempo, ó, daqui tantos minutos alguém vai te mandar mensagem. Daqui tantos minutos alguém vai te ligar. Mas é assim, imediato quase. Ele dá os minutos certinho pra mim. E aí eu fui lá, abri o e-mail, respondi o e-mail, né, como ele pede. Antes dos pedidos, ele tem um relatório de progresso, pra gente ver, um questionário para ver o quanto que eu progredi com a ressonância. Ele pede para que a gente seja breve e objetivo. Então eu respondi com objetividade, né? Todas as perguntas, o que eu acho que evoluiu, o que eu acho que eu não evoluí. Aí ao final, daí ele tem lá para você fazer os segundos pedidos. E depois ele tem mais um pedaço que ele diz assim: essa análise é para você mesmo, não precisa responder para mim. Você vai responder para você mesmo esse questionário para ver o quanto que você evoluiu. Quando eu fui responder o questionário pessoal, que era para mim mesmo, analisar a minha evolução com a ressonância, falei, cara, eu evoluí praticamente 90%. As minhas respostas foram 90% positivas. Não teve assim, isso não deu certo. Isso podia ter sido diferente. Não teve. Quando eu analisei, tudo aconteceu exatamente do jeito que eu queria. Na verdade, foi até melhor, né? Foi até melhor. Eu tive realmente uma evolução muito grande em 90 dias, que eu não tenho há mais de 10 anos. Sabe? Eu já paguei curso aí de R$2.000 que não me deram esse resultado. Em 90 dias eu tive um resultado ali que sensacional. Aí eu pedi sim para continuar os desbloqueios. Teve uma parte ali que eu especifiquei que eu queria sim ter um desbloqueio total da área das finanças, que eu sinto que eu ainda tenho algumas dificuldades com o dinheiro. E também com a questão de relacionamento, mas eu já deixei muito específico para Deus que eu quero um relacionamento com alguém que também esteja disposto a evoluir, né? Isso eu também já coloquei para Deus. E o universo falou assim, olha, a pessoa exata já tá preparada, fica calma, né? Vamos fazer o seu primeiro, não se preocupe com isso. Então eu coloquei lá para haver um desbloqueio da minha parte, por quê? Porque eu sinto que eu ainda tenho certos receios de amar novamente. Então eu pedi o desbloqueio para que quando a oportunidade vir do universo, eu não jogar fora por causa de medo, de crenças bobas, sabe? Não. É esse o universo? Ok, então eu vou viver essa experiência de amor, entendeu? Então eu coloquei sim, exatamente. E coloquei lá o sexto degrau, né? Que nem eu já falei, a fusão com o todo. Coloquei esses objetivos porque eu quero continuar criando vídeos para o canal. Eu quero expandir cada vez mais a minha consciência, poder compartilhar tudo que o universo está me ensinando. Eu quero concluir a palestra que eu estou montando, né, para ficar pronta para levar todo esse conhecimento para o mundo, aonde que o universo me levar. Pedir desbloqueios também, por exemplo. Eu estudo inglês, espanhol há anos, né? Tudo bem, venho procurando um método aqui, um método ali. Eu já não entrei em curso pago por ter dentro da minha mente que eu não aprendo, né? E eu percebi que nesses 90 dias eu desbloqueei um pouco isso, mas ainda tem um bloqueiozinho. Então eu pedi sim para me ajudar, para Onda me ajudar a desbloquear essas crenças que me impedem de aprender novas línguas, que me impedem de ir embora de Umuarama, né? Porque eu sempre tive na minha cabeça, eu lembro de que eu era menina e eu falava que quando eu crescesse eu ia embora. E toda vez que chega a hora de eu ir, chega na hora, parece que eu dou parece que eu dou os 2 passos para trás. Então eu pedi para tirar esse bloqueio, esse medo de seguir em frente, porque o meu caminho é ir. Tudo que eu tinha que fazer aqui, tudo que eu tinha que aprender aqui já foi, agora é hora de ir.
sabe? De realmente romper os cordões umbilicais, de realmente romper as barreiras e voar muito alto. Mas não é voar alto no sentido de ser superior a ninguém, é voar alto no sentido espiritual mesmo, de conseguir expandir esse trabalho espiritual que é muito grande, de proporcionar às pessoas o conhecimento para que elas também se curem, sabe? Porque na verdade o nosso trabalho é isso. Eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém, de curar ninguém, mas todo o conhecimento que eu tenho possibilita que as pessoas, através de suas próprias escolhas e decisões conscientes, façam toda essa transformação que precisam em suas vidas. É esse o meu trabalho e não mudar vocês. Vocês que vão se mudar através do conhecimento que eu passar. Tipo, vocês vão fazer o trabalho na vida de vocês. A gente não repara, os gatos estão fazendo barulho. Então é isso. O que eu recomendo? Se você for fazer pedido, não chega de cara, vai pedir sexto degrau, gente. Estuda, conheça, assista as palestras dele. A primeira onda pede desbloqueio, pede limpeza das crenças limitantes. Eu pedi mudança de paradigma nessa segunda onda. Mas eu recomendo que você já peça, quando na primeira você já vai pedir ali o seu desbloqueio para desbloquear todas as áreas da sua vida, você vai pedir a limpeza de todas as crenças limitantes que você tem desde a infância e que você possa ter trazido de outras vidas, de outras experiências. Já inclui ali, mudança total de paradigma. Porque o paradigma que você viveu até agora só te trouxe dores e sofrimento e não te permitiu chegar onde você quer. Te impediu de concluir os sonhos que você traz consigo. Entenda que os seus sonhos, antes de serem seus, era de Deus. Então, para que você conclua esses sonhos e siga seu caminho, o melhor é você mudar o seu paradigma. Então, sim, eu indico que você peça a mudança de paradigma. E aí, para pedir as consciências, estude bem, ouça os áudios dele, os vídeos dele, assista com carinho, tá? No começo você vai ficar um pouco assim, parece perdido, mas continua assistindo, continue insistindo, que você vai ver que a sua consciência vai ir despertando aos poucos. Vai chegar um momento que você vai começar a ter mais compreensão das coisas que ele fala, tá? Porque entenda que ele tá num nível espiritual diferente da gente, né? Ele busca isso desde menino, ele mesmo conta. Então, assim, ele tá há quantos anos ali na nossa frente, né? Espiritualmente falando. No começo você vai ter um pouquinho de dificuldade de entendê-lo, mas insiste, porque ele repete algumas coisas em vários vídeos. Exatamente por isso, porque ele entende que a gente tem um pouco de dificuldade de entendê-lo, então ele continua repetindo. Chega um momento que você começa a ter clareza, clara, é isso que ele tá falando, e você começa a perceber as coisas, sabe? As coisas começam a fluir melhor, tá? A transformação já começa através dos vídeos dele. Então insista, não desista de você. O sexto degrau eu recomendo que você peça no momento que você se sentir pronto. Eu pedi o sexto degrau, eu pedi a fusão com o todo, eu pedi o arquétipo do amor. O arquétipo do amor que ele fala é do amor incondicional. É o amor divino de Deus mesmo. Eu pedi, mas eu me sinto pronta e preparada para isso. E eu já venho desenvolvendo um trabalho para isso. Então, assim, se você não se sente pronta, não pede. Porque, como diz aquele filme lá do Homem-Aranha, né? Que o tio dele falou para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O professor Hélio Couto fala essa frase em algumas de suas palestras também. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, se você pedir algo como o sexto degrau, como fusão com o todo e o arquétipo do amor, entenda que você está pedindo para ter mais responsabilidade com o mundo, com o planeta em si. O nosso planeta está passando por uma transformação gigante. Ele está mudando a vibração, ele está elevando para a quinta dimensão. Quinta dimensão é a dimensão do amor. Então, se você pede algo como o sexto degrau, como a fusão com o todo, o arquétipo do amor, entenda que você está dizendo: olha, eu sou um trabalhador da luz, estou me disponibilizando a trabalhar para a luz. Quer dizer que você não vai mais ser feliz? Não, muito pelo contrário. Você vai viver a felicidade plena do todo,
Só que vai ter que trabalhar. É igual ele fala assim, as pessoas acham que a hora que ela morrer, eu vou morrer, vou descansar. Gente, que ilusão. Do outro lado a gente trabalha também, muito mais do que aqui. Eu sinto, até pelo que eu vivenciei, que assim, é uma sensação, a fusão com o todo, é você sentir tudo, é maravilhoso. E eu quero com certeza ter essa experiência mais vezes, sabe? Só que assim, a gente tem que se preparar, gente. Você quer ter essa experiência? Com certeza será incrível, mas você tá preparado? Tá preparado para pagar o preço por isso? E trabalhar para a luz? Sabe? Que nem eu tô desenvolvendo trabalhos espirituais. Esse canal que eu fiz, o canal do tarô, eu desenvolvi, a palestra que eu estou desenvolvendo, o livro que eu estou escrevendo, e já tenho mais 3 livros na minha mente que eu vou escrever. Então tudo isso faz parte desse trabalhar para a luz. Você tem isso em mente? Você realmente quer fazer isso? Então se você quer, faça esse pedido. Se você não quer fazer isso, que você acha que o seu trabalho é outro, então comece apenas com a transformação dos desbloqueios, porque o fato de você viver feliz, você também está cumprindo a vontade do Pai. Porque a vontade de Deus é que sejamos felizes e não tristes. Esther Hicks, ela fala no livro Peça e Será Atendido, que os nossos sentimentos são bússolas para nos guiar nessa vida. O que acontece? Tudo que te desconforta, que te traz tristeza, que te põe para baixo, não pode permanecer na sua vida, porque tudo isso está te mostrando que você desviou do seu verdadeiro destino, o seu verdadeiro caminho. E tudo aquilo que te traz alegria, amor, gratidão, isso tá te levando na direção correta. É para isso que servem os sentimentos e emoções. E não para te confundir. Só que nós aprendemos a viver no sofrimento. É hora de aprender a sair do sofrimento, porque não é essa a vontade de Deus para conosco. Entende? A vontade de Deus é que vivamos em paz, é que sejamos felizes, é que sejamos alegres, tá bom? Como que a gente vai transbordar o todo na dificuldade, na doença, na miséria, na escassez? A gente não vai. Não tem como transbordar a luz nas trevas, ok? Então vamos continuar expandindo a nossa consciência, vamos continuar buscando a verdadeira espiritualidade e entendendo o que realmente é Deus. Vamos permitir esse despertar de consciência, ok? Vamos fazer o nosso melhor e sermos realmente um instrumento do todo, que é isso que nós viemos aqui fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido muitas coisas. Eu vou estar compartilhando vídeos espirituais. Não esqueci que eu tenho que falar sobre o perdão. Na verdade, eu já tenho vários temas separados. Eu dei realmente uma desanimada do canal, porque, de certa forma, eu estava compartilhando com pessoas que não tinham interesse em aprender. E eu coloquei na minha mente que eu não vou fazer mais isso. Eu simplesmente vou compartilhar. E os vídeos vão chegar para quem tem que chegar. As pessoas que precisam, as pessoas que estão dispostas a evoluir, os buscadores que buscam em espírito e em verdade vão chegar aos meus vídeos, porque é esse o meu trabalho, não é procurar para quem mandar a mensagem, é apenas enviar. E eu trabalho do todo, levar a mensagem a quem tem direito de receber, a quem é destinada as mensagens, ok? Nada no universo acontece por um acaso, não cai uma folha se não for a vontade de Deus. Então, se esse vídeo chegou até você, é porque era para você ouvir. Ok? Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento aí diz respeito a você. Eu espero que você faça melhores escolhas. Eu espero que você use todo o conhecimento que eu estou compartilhando nesse canal da melhor forma possível. E quem sabe se desenvolvendo, aprendendo e crescendo, passando para outras pessoas também. Porque isso também faz parte do nosso caminho, ok? Beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau!